Tá no ar, Cara a Cara? O Cara a Cara de hoje traz um assunto muito interessante, que mexe até com muitos tabus aí que nós temos, né? Ela vai trazer isso para mim de uma forma linda. Nossa convidada de hoje é Cristiane Mariano, que é terapeuta, que vai falar sobre a utilização da astrologia e do oráculo como ferramenta de tratamento nesse processo terapêutico e na transformação pessoal. Bem-vinda! Adorei o nosso tema de hoje. Prazer tê-la aqui, viu? Prazer foi meu, Patrícia. Muito obrigada, tá? Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Falando um pouquinho desse trabalho, assim, que é tão antigo, mas ao mesmo tempo tão novo, né? Para a maioria das pessoas. E que tem muito tabu, né? Porque quando a gente fala em astrologia, em oráculo, fala, lá vem aquele papo místico, lá vem a cigana que vai ler minha mão, meu Deus, que adivinha as coisas. E não é nada disso, né, Cris? Nada disso. Eu tive o prazer de conhecer em julho uma pessoa querida, Cláudia Boechat, que é uma taróloga e jornalista. E eu vou ser sincera, eu nunca li um tarô tão, sabe, fundamentado e tão lógico como ela jogou pra mim, uma forma tão sem adivinhações, sem nada disso. E é esse seu caminho também, né? Também. Tanto é que o oráculo que eu trabalho, né, é dentro da astrologia, né? Certo. O oráculo, ele é desenvolvido dentro dos 12 arquétipos, dentro dos 12 signos. Então, não tem nada que foge realmente aquela coisa assim, adivinhatória. A gente fala que o oráculo alquímico que eu trabalho, né, ele é divinatório, porque a gente vai estar fazendo uma leitura do inconsciente da pessoa naquele momento da tirada das cartas, de como está os 12 arquétipos e como a pessoa está trabalhando dentro do inconsciente aqueles 12 arquétipos, que são os 12 arquétipos da astrologia. Quando a gente fala de 12 arquétipos, quando você fala arquétipos, você está falando de signos, é isso? Gêmeos, Libra, Peixes? Sim, é que cada um tem uma característica bem forte. Certo. Né? Teve um questionamento aí que teria um signo a mais, que teria... Isso, como é que ficou essa história Os toda, 12 signos sempre foram os 12 signos. O que havia diferente, né, até a Idade Média, até 1200, eram 5 planetas e 2 luminares. Ah, entendi. E aí, após 1200, aí eles descobriram, né, que haviam mais 3, que é Urano, Netuno e Plutão. Certo. Né? Mas a astrologia que eu trabalho, tanto a védica como a alquímica, a gente considera, mas não tanto, né? O Urano, Netuno e Plutão, eles entram mais como uma possibilidade, mas não como uma característica própria, entendeu? Então, quando eu procuro esse tipo de terapia, na verdade, você vai ver a questão que eu estou vivendo hoje, que está me incomodando, que está fazendo eu crescer, que está fazendo eu sofrer, e etc., para ver uma melhor maneira de eu encarar isso. Levar uma lição de casa, para casa. O que acontece é o seguinte, né? O mapa, na verdade, o nosso mapa astrológico, o mapa natal, ele é uma radiografia do céu no momento que nós nascemos. O que isso representa, né? Representa que, por causa de todas as nossas trajetórias, né, passadas, a gente vai ter que estar desempenhando alguns desafios nessa existência. Então, o mapa, ele vai trazer isso, aonde você vai ter desafios e aonde você vai ter menos desafios, né? Então, ele é uma radiografia desse céu. Então, e isso está no céu e está dentro, impregnado, carimbado em cada célula do seu corpo. Mas agora, como é que eu posso usar essas ferramentas então, Cris? Por exemplo, eu, Patrícia, estou com uma questão X agora de decidir se eu devo ou não devo fazer, tomar tal atitude profissional. Sim. Ou na minha vida pessoal. Certo. E aí, como é que é esse trabalho com você, entendeu? Né? Eu faço a leitura do mapa, do seu mapa natal, né? E eu cruzo 2 informações, o mapa alquímico e o védico, porque eles têm alguns instrumentos que são diferentes. O alquímico é o quê? O alquímico é como se fosse da astrologia convencional, ele observa, né, os planetas, assim, né, os 7 planetas e os 2 luminares, ele aceita, ele inclui Urano, Plutão e Netuno. Só que ele observa outras características que a astrologia ocidental não considera, né, como as oposições, interceptações, que é uma coisa que faz uma diferença enorme na vida da pessoa. Então eu faria essa análise e do védico também, porque aí no védico, o védico é um mapa que derivou da astrologia convencional, veio da antiga, do norte da Índia. Uau. Então ele é completamente diferente. Ele não é composto de uma mandala, né? Como a gente olha, aquela mandala redondinha. Ele é quadrado, né? Ele é completamente diferente. E o védico, ele possibilita que a gente observe exatamente o período de vida que você está passando. A gente chama isso de dasha. Então dá para saber exatamente
que período que você está. Se, por exemplo, suponhamos, você está num período de Mercúrio, que é da comunicação, que ele rege o trabalho, mas isso é ótimo. Só que às vezes a pessoa tem um problema de Mercúrio no mapa, o Mercúrio está mal aspectado, está numa casa interceptada, esse período vai ser péssimo para ela. Então ela tem que usar todas as ferramentas possíveis para ela poder amenizar. Que bacana. Então eu vou mostrando quais são as ferramentas. Aí tem fitoterapia, tem florais, tem mantras, tem uma série de coisas que a gente pode usar. E esse período ele é diferente do outro período. Vamos supor, o que está acontecendo comigo agora ele é diferente do próximo período que eu vou viver, mais ou menos isso? Sim, é que assim, os dashas, geralmente, eles duram alguns anos, né? Tem todo esse tempo. Tem todo esse tempo. Por exemplo, Saturno é um dos dashas mais longos, né? Ele dura 19 anos. Só que aí dentro desse período de 19 anos tem os subdashas, tem as regências do planeta e as subregências de planetas que podem estar positivos. Por que você acredita que isso para nós aqui, né, do Ocidente, seja muito difícil de ter isso no nosso dia a dia, de usar essas ferramentas? Por causa disso, porque a astrologia foi desconsiderada a partir de 1200. Aí tem toda uma história envolvendo a igreja, que aí eles estimularam para que esses 3 planetas, que já, enfim, né? Informação, verdade. Então, o que acontece? Ela se tornou uma coisa assim profana e desconsiderada. Então ficou aquela coisa da astrologia, você fala em astrologia, as pessoas, ai, meu horóscopo, meu signo. Né? A gente nem, vamos ler lá. A gente nem observa, na verdade, o signo solar. O signo solar é o que tem menos importância. A gente observa ascendente, onde a lua está, uma série de outros fatores que trazem uma informação mais profunda. E tem tudo a ver. Quando você faz a leitura, você vai falando para a pessoa, tem tudo a ver com o jeito dela ser. E às vezes ela é legal porque ela começa a entender por que ela age daquele jeito, por que ela responde a determinadas situações. Ela tem que melhorar, transmutar e tudo mais. Porque às vezes a pessoa fica perdida. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um aspecto que é um dos mais difíceis de serem tratados, né? Dentro da astrologia védica, o planeta Marte, ele se chama Kudya. Então, e a gente na Ayurveda a gente tem os 3 doshas, né? Kapha, Pitta, né? E Vata. E aí entra mais esse dosha, que é Kudya dosha, como se fosse um dosha de Marte, regido por Marte. O que isso significa? Dependendo de onde Marte está localizado no mapa, a casa que ele está localizado, ele vai causar uma série de dificuldades para a pessoa, principalmente no setor afetivo. Então, por mais que a pessoa tente, né, vai ser difícil, porque ela vai ter muitos ímpetos e impulsos e que a vida doméstica dela vai ser muito difícil. Muito complicado. E as pessoas não entendem. A gente está agora, assim, eu vi muito isso. É a questão que você mais trabalha, que mais te procuram, para relacionamentos amorosos, afetividade? Não, profissional. Profissional. É o mais, é o que as pessoas mais buscam para entender. E nesse ano, que está um ano que a gente sabe que está mexendo muito, né? E quando a gente lê sobre esses aspectos, todo mundo, desde o começo, diz que 2015 ia ser um ano que ia fazer com que a gente realmente, né, resiliência, com que mudasse os valores, com que ia mexer com o aspecto pessoal de todo mundo, ia ser um ano mais tenso, para a gente aprender a separar o joio do trigo. Eu li muito sobre o ano de 2015, sabia o que eu ia encarar e ai meu Deus, acaba logo. Por favor, porque esse Março ano já... de 2016. Uau, ainda mais 8/8 de 2015, também uma data muito importante, enfim. As pessoas estão procurando mais você esse ano por questões profissionais mesmo, mas você acredita que isso tem a ver com o ano? Que eu acredito que sim, sabe por quê? Porque as pessoas estão tentando entender o seguinte, será que eu estou dentro da minha predestinação? Será que as coisas não estão dando certo? Eu estou tendo tantos desafios porque eu não estou dentro da minha predestinação, principalmente profissional, né? No caso, porque é o que acarreta o ganho, né? Então, as pessoas estão muito interessadas para saber exatamente se elas estão no caminho certo, se elas não estão, o que elas fazem, se elas estão, quais são as ferramentas que a gente pode lançar a mão para melhorar ainda mais esse desempenho, entendeu? Demais. E aí a gente vai trabalhando. E também, assim, eu faço um trabalho, assim, o trabalho que eu faço é um trabalho terapêutico de conscientização de que, assim, essas coisas, elas, até mesmo os astros, eles não estão à nossa disposição. Nós que temos que fazer um trabalho de estar à disposição dos astros, entendeu? Inverter, né, o papel. Eles que nos regem todo o tempo. Tipo assim, cada astro é responsável por um órgão do nosso corpo. Então, se a gente está em desalinho com ele, ele vai nos afetar, ele vai causar transtorno, doença, desequilíbrio. Então, é você respeitar o limite das coisas, né? A gente fala muito isso. É o tempo de Deus, é o seu tempo cronológico,
Cronos e o tempo de Deus. É outro tempo, né? Que é Kairos. Então, equilibrar essas duas coisas. Uau, gente, o assunto tá bem interessante. A gente vai para um breve intervalo, mas é jogo rapidíssimo, porque minha convidada de hoje, a terapeuta Cristiane Mariano, continua com a gente. E no próximo bloco, quero saber o seguinte: você tá com dificuldade aí com o seu chefe? Será que dá pra gente fazer uma conexão e você entender a ferramenta certa para usar com ele e tudo mais? No próximo bloco a gente fala mais sobre isso. Até já. E nós estamos de volta, é muito bom ter você aqui, bem-vindo sempre. Olha, gente, aqui nos bastidores está incrível, sabe? Porque a gente está recebendo o pessoal do marketing aqui do SBT e elas já começaram a falar: Tati, tem os gêmeos, como é que é isso? Claro que eu vou aproveitar a nossa convidada para falar sobre isso e muito mais com ela. Cristiane, muito bom ter você aqui, estou muito feliz, viu? Aliás, que assunto que gera, né? Porque é o que eu falo, tem o preconceito, tem o fato de preconceito por você não conhecer mesmo, não ter informação, né? E que isso gera, aí você conhece um pouco, tem a curiosidade, enfim, são inúmeras coisas. Eu deixei o bloco anterior comentando sobre essa questão profissional. Então, se eu tenho um chefe, por exemplo, que sempre rola umas rusguinhas, assim, tem como eu entender ele, né? Exatamente a data, como ele foi posicionado, como ele é posicionado, para eu usar essas minhas ferramentas para melhorar até minha comunicação, né, com esse jeito dele, que muitas vezes a gente não entende mesmo, não se dá bem, né? Tem pessoas que a gente adora de prima e tem pessoas que você fala: não rolou, não aconteceu. O que acontece geralmente é que o problema não está no outro, está na gente. Concordo plenamente com você. É difícil admitir, mas é. Aí o que acontece? Você tem que olhar como que está a sua situação, por exemplo, se for no trabalho, né? Como que é a sua casa do trabalho, os seus desafios e ver o que padrão que você está repetindo ali que está causando essa dificuldade com o outro, entendeu? Porque na hora que você modificar esse padrão, aquela dificuldade vai terminar, porque o outro está te espelhando. Entendeu? Agora, nesse ano, que é um ano muito desafiador para todos nós, em todos os sentidos, né? Tem alguns que estão sentindo com grande potência, tem alguns com menos, tem alguns que não, está tudo bem comigo, está tudo certo. Mas, de modo geral, a gente vê, né, a situação ao nosso redor, ela está diferente. Não dá para você negar. Por mais que com você está tudo bem, mas ao redor ali as pessoas, né, de repente o seu amor, de repente o seu pai, o seu melhor amigo, com alguém que você ama, está acontecendo. E como lidar, né, nesse momento mesmo astrológico, com um ano que pede, que exige da gente tanto, né? Né? Uau! Então, é entender um pouco qual é o processo desse ano, né? Como eu havia dito anteriormente para você, é um ano regido por Marte, né? Mas não é um Marte de Escorpião, certo, que hoje em dia a gente chamaria de Plutão, mas a gente considera a antiga, então é um Marte de Escorpião. Então ele tem características opostas do Marte guerreiro, de fogo, porque ele é um Marte de água. Certo. E aí o que acontece? Ele traz essa profundidade, essa reavaliação, e a palavra-chave desse ano é transformação e desapego. Uau. Então, é para desapegar. Desapego, adoro. É para desapegar. Então, assim, fórmulas prontas esse ano não funcionam. Então, assim, é um ano de usar a criatividade. Isso, tem que perceber agora para encarar, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Exatamente. Não existe uma fórmula pronta para esse ano. É para exercer a criatividade e para você transformar internamente, não externamente. Então, assim, por que a gente está tendo, né, o nosso país, principalmente, tantas dificuldades econômicas, tantos desafios nesse sentido? Porque pega justamente onde as pessoas dão mais valor, que é a questão financeira. Nossa. Então, assim, para você se readequar, para você se adaptar com aquela circunstância, porque aquilo só vai te fortalecer para os desafios futuros. Então, é um ano muito forte, é um ano muito positivo, né? Todos esses anos que são regidos por planetas que trazem uma transformação profunda, que aparentemente são difíceis, são os anos que depois, lá na frente a gente olha para trás, são os anos de maior crescimento pessoal. Porque a gente se supera. E esse ano vai até março de 2016. Uau, não acredito. Porque o ano astrológico ele só vira em março. É verdade, eu estava com esperança de janeiro. Eu juro que Mas o ano que vem vem Vênus, né? E aí, Vênus de Libra. O que se espera, então? A Vênus de Libra, ela é suave, né? Ela é aquela Vênus, assim, que ela pode ser caracterizada, é a Vênus do amor, é a Vênus do relacionamento com o outro. Então, é aquela coisa mais suave, mais gostosa do compartilhar mesmo. A gente vai sentir mais assim, né? Isso, valorizar mais o outro, entendeu? Olhar mais para o outro com mais compaixão, com mais gratidão. O ano que vem vai ser regido por essa Vênus. Que ótimo, que ótimo. É uma coisa muito legal. Como é que eu posso, então, hoje? Estou aqui
adorando a entrevista, aprendendo, e isso está mexendo comigo. Como é que eu posso, então, trazer isso para a minha realidade, Cris? Primeira coisa, saber a data que eu nasci, a data, claro, o horário que eu nasci, e para eu conseguir fazer essa construção, é basicamente isso? Sim, para a gente fazer uma leitura, esses são os itens principais, a data de nascimento, o horário exato, de preferência, né? Pessoas mais velhas têm uma certa dificuldade com isso, porque antigamente verdade. Era parto em casa, mas aí a gente tenta adaptar ao máximo, assim, chegar a aproximar o máximo possível, e o local de nascimento. E aí tem o local interfere também? O local interfere. Uau. Por causa do fuso, né? Latitude e longitude. Interfere muito. Né? Interessante. Então, aí tem que saber o local, aí a gente vai gerar os mapas para ver como que isso fica e ver o que é necessário fazer. Então, existe, assim, N ferramentas. Depende muito por exemplo, da velocidade que a pessoa quer resolver aquilo, do grau de comprometimento que ela vai ter, porque tem coisas que são muito assim, que a pessoa vai ter que estar todo dia fazendo. Então, aí, às vezes, a pessoa não tem muito tempo, então ela prefere uma outra ferramenta que seja mais simples. Então, a gente vai adequando assim, entendeu? Agora, eu já ouvi falar também que nós temos ciclos de 7 anos. Cada 7 anos. Que tem uma transformação. Eu estou no 35, estou vivendo essa loucura. Você está num setênio importante. Nossa, mulher, é uma loucura essa idade. Quem ainda não chegou, prepara, porque é uma loucura os 35. Agora, isso realmente acontece? Isso realmente muda todo esse passo aí da astrologia também, nesses setênios? Vem uma outra convecção junto, de 7 em 7? Sim, mas no seguinte aspecto. A mandala zodiacal, aquela que é redondinha, né? Ela é designada, cada parte dela, por chakras. Certo. Né? Então, isso vai interferir aí, no chakra que você estiver. Por exemplo, 35 anos, você vai estar entrando no chakra frontal, que vai ser dos 35 aos 42, né? Então, em termos astrológicos, a gente pega a casa 9 e a casa 11. A gente pega as informações dos signos que entram nessas casas, entendeu? Então, se você tiver muitos desafios aí, vai ser uma idade que você vai trazer, um pouco mais de desafios. Se não tiver tantos desafios, tantos aspectos em termos de signos, de planetas, ou até mesmo de signos aí, menos. Mas, de qualquer forma, é um setênio importante, né? Porque é um setênio, ainda mais para a mulher, faz parte do processo de adequação do corpo para a mulher, tá? O chakra frontal faz parte da... Estou sentindo tudo isso aí. E o próximo também é bem importante, que é o chakra coronário, que é dos 42 aos 49, que é a integração de todas as informações da sua vida até agora. Uau, que mega dos 42 aos 49. E, Cris, só para a gente fechar com algo que é básico. Toda vez que a gente começa, qual é o seu signo? Meu signo é Gêmeos. E o seu? São perguntinhas principalmente de casais no começo, né? E o que isso quer dizer para a gente deixar de modo assim, bem tranquilo aqui? Através disso eu consigo já pegar algumas características da pessoa, já consigo entender para onde de repente o relacionamento pode ir. Isso realmente funciona? Sim. Num primeiro momento é o signo solar que a gente está falando, né? Sim, mas assim, não profundamente, porque, por exemplo, é o que eu disse, alguns aspectos, por exemplo, da astrologia alquímica. Se a pessoa tiver o signo solar, né, num posicionamento de interceptação, ou seja, onde uma casa não corta esse signo, ela não vai ter características desse signo, então de nada vai valer. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Mas assim, e o signo solar também, só para dar uma dicasinha assim... O signo solar é isso, Gêmeos, Touro, o que você fala, que é o seu signo. Certo. Ele rege mais até seus 28 anos. Depois muda? Após os 28 é o ascendente. Que é o horário que eu nasci. É o signo que está entrando na linha do horizonte no momento que você nasceu, entendeu? Aí tem que saber qual que é o ascendente, porque ele vai reger dos 28 para o resto da vida. Uau, que interessante. O ascendente, ele tem uma força muito grande. Porque o ascendente, ele que vai fixar a personalidade que você vai ter na idade adulta, entendeu? O solar é mais até 28, na hora que você está construindo a sua personalidade. Né? Entendi, muito bom. Cris, eu amei você aqui. Bom também, volte gratidão. Sempre. Esse assunto é ótimo, eu adoro. Ficaria aqui mais uns 10 programas e ainda aprender a beça com você. Muito grata, viu? Gratidão. Felicidades para você, uma linda sexta-feira e a gente se vê, viu? Sem dúvida em breve, tá bom? Muito grata, viu? Gratidão também, sem dúvida. Gente,
Beijo, tudo de bom pra você de casa, muito amor sempre. Segunda-feira a gente volta, Alto Astral Total, pra trocar muitas informações nesse lugar, nesse cantinho aqui que é nosso, meu e seu. Pra toda a região metropolitana de Campinas, pra todo o nosso litoral lindo e pra toda a região de Ribeirão Preto. Nosso programa é o único canal que reúne 3 grandes e importantes regiões do nosso estado de São Paulo. Que honra! Beijo no coração, viu? A gente se vê segunda. Tchau, tchau.